Boa noite, igreja, graças e paz. Queridos, domingo passado, Genilson iniciou aquilo que é a carta de Paulo à sua igreja como instrução, como ensino de como viver, como se comportar. Genilson trabalhou de uma forma geral para a igreja. Ele usou o versículo 1 ao versículo 21. E nessa noite nós vamos continuar nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Só que nós vamos pegar o parágrafo do 22 a o 31, desculpa. Esse parágrafo, ele trata sobre algo muito intrigante, porém muito conhecido, muito famoso, porque se dá no relacionamento do homem e da mulher, da esposa e do marido. Nele, Paulo diz o seguinte para a mulher: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como a igreja ao Senhor. Marido, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. É um trecho que tem acontecido algumas polêmicas, né? Tem sido difícil nos dias de hoje o seu entendimento, a aceitação dele. Por quê? Porque o casamento e a relação entre Cristo e a igreja, ele tem uma base que pode e deve ser utilizada no relacionamento conjugal. Então isso às vezes traz essa dificuldade, ou uma certa dificuldade, de entendimento e prática. Porque o que Paulo está trazendo é algo que hoje o dia milita contra. Porém, queridos, sobre isso, sobre essa analogia da igreja e Cristo, tem um fim, tem um propósito, tem um objetivo. Assim como a igreja deixa um legado, o casal também deixa o legado. Mas assim como a igreja pode trazer um legado de desobediência, o casal também pode deixar um legado de desobediência. E a pergunta não é se vamos deixar um legado, casais, mas é que legado nós vamos deixar. Essa é a pergunta. Portanto, se faz necessário uma boa compreensão do que Paulo está querendo trazer a respeito desse parágrafo, do que vai ser visto nessa noite. E para isso eu vou precisar da colaboração de vocês, homens e mulheres, porque esse texto não trata-se especificamente da igreja como foi o de Genilson, num todo. Mas para os casais, homem e mulher, esposa e marido, de forma objetiva, porém, homem e marido, mulher e marido, esposa e marido, homem, mulher, esposa e marido, somos igreja do Senhor. Foi um trocadilho, né? Trava a língua, né? Eu percebi, vocês perceberam, eu percebi também, viu? Mas isso era para ver com o segundo bônus, para ver se vocês estavam atentos. Pensou? Essa é a participação. Mas a participação que eu gostaria de verdade de ter de vocês, a primeira é com relação às esposas. As mulheres. Mulheres, vocês entendem que a palavra é do Senhor? Eu vou perguntar de novo, tá?
Só a participação das mulheres. Se vocês entendem e crê, digam amém, por favor. Amém. Depois vai ser a vez de vocês, homens. Por que digo isso? Porque essa palavra, ela é difícil. Talvez dura essa palavra, mas ela não é misógina. Não. Ela não coloca você em inferioridade ao homem. Não. Ela coloca você numa parceria com o homem. Numa caminhada de livre e espontânea vontade. Na formação de um lar saudável que pode gerar frutos saudáveis. Digo isso sem mimimi, só para esclarecimento e entendimento. Ela não é misógina, muito pelo contrário. Dito isso, eu gostaria de orar para iniciarmos o ponto. O primeiro, que vai tratar e falar sobre vocês. Pai, assim como disse a canção, que eu diminua, que o Senhor cresça, que não seja as minhas palavras, mas que seja e continue sendo as tuas palavras, porque ela transforma, ela edifica, ela salva, ela restaura, ela cura, ela ensina e direciona para a tua vontade, para o teu desejo, para nossas vidas. Não só na vida das mulheres, mas também dos homens, para fazer aquilo que o Senhor projetou, como a família sendo a célula-mãe da sociedade. Então nos abençoa nessa noite na compreensão que precisamos ter, para que não haja falha na prática dela, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Homens, agora é vocês. Dura e difícil também é a palavra. Mas vocês acreditam que essa palavra é a palavra do Senhor? Amém. É preciso essa compreensão para que a gente entenda que o que Paulo quis trazer aqui é um ensinamento para a igreja e de forma específica para a família, o casal, que é a célula-mãe da igreja e da sociedade. E ele inicia dizendo para as mulheres, e aí mulheres e homens também, vocês vão precisar ler junto comigo, do versículo 22 ao versículo 24, que é específico para as mulheres. Mas gostaria que todos abrissem suas Bíblias em Efésios 5. E aí a primeira leitura que nós vamos fazer, como o Geno fez também, porque fica melhor a gente trabalhar, do 22 ao 24, que diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Essa palavra de sujeitar-se ao seu marido, ela não vem com o propósito, ou não tem o sentido, de diminuir, de tornar inferior ou menos importante. Muito pelo contrário. Essa palavra, ela tem um propósito, um significado muito especial. Mas que ao longo dos anos, a gente vem perdendo esse propósito, esse significado importante. Estou só passando, que ainda estou no costume com o slide.
ele tem um significado importante para as mulheres. Vocês são especiais, vocês têm um papel especial nessa formação da família, no contexto familiar. Embora o mundo milite contra, embora aos dias de hoje, essa palavra vem sendo distorcida. E pela distorção dessa palavra, do verdadeiro significado dela, lares têm sido destruídos. E digo não só no relacionamento entre homens e mulheres, mas na criação de filhos. Eu não creio que o Deus que criou com o objetivo de ser uma auxiliadora, uma ajudadora, uma parceira, uma companhia, tivesse como propósito de diminuir vocês. Se nós entendemos que essa é a palavra de Deus, Paulo não usou e nem colocou aqui as suas palavras como ensinamento, mas a palavra do Criador, do único e verdadeiro Deus, que criou a mulher, porque viu que não era bom que o homem estivesse só. Talvez sozinho, se eu já me atrapalho, me confundo, faço coisas erradas, sem minha amada talvez fosse pior ainda, Heruíto. Com certeza, minha irmã. Às vezes nos atrapalhamos até em procurar e calçar um tênis, uma meia. E eu não estou dizendo que é para isso que vocês servem, não. Mas é para estar ao nosso lado, nos ajudando para a formação dessa célula mãe saudável. Hoje o que nós temos visto aí, o Paulo e a Cláudia têm vivenciado como muitos, famílias sendo dilaceradas, filhos se envolvendo na dependência química, filhos sendo presos, filhos desonrando pai e mãe, filhos matando pai e mãe. E como tem tantos cuidados, eu não vou citar nome, mas a Netflix está trazendo uma série que relata uma filha que matou os seus pais. Eu espero em nome de Jesus, irmão, que nenhum de vocês assistam, porque não merece assistir uma coisa dessa. Submissão, ela precisa ser e deve ser voluntária. Ela precisa ser com amor, com carinho, com entendimento. E eu digo aqui só, ou não só, para as mulheres que têm os seus maridos, mas as mães solo. Mãe solo, você não é mulher e homem da casa, você é mulher da casa. Você não é mãe e pai, você é mãe. Você é uma mulher virtuosa, que assumiu um papel muito do importante, significativo, para cuidar, sustentar, manter de pé a sua casa, a sua família, mesmo com a ausência do homem. E a Bíblia fala de muitas mulheres que Deus precisou levantar pela omissão do homem, pela falta de compromisso com o seu papel, com o seu dever. Então, mulheres, aqui eu não estou querendo
e jamais pretendo dizer que você não precisa ou não deve ocupar o seu lugar em todas as esferas da sociedade. Você deve, você precisa, você merece. Você é digna disso. Sejam vocês jovens também, dignas de ocupar lugares de importância na sociedade. Porque o Senhor as preparou também para isso. Mas nunca deixe de cumprir com o seu papel de mulher, de mãe, de esposa, de companheira. Porque hoje, muitas das coisas que, infelizmente, a gente vê acontecer, se dá por esta falta, por esta troca. Há uma palavra que é dita, uma palavra do momento, que é a questão da mulher ela ser daqui a pouco eu trago à mente essa palavra. Empoderamento, obrigado, Genilson. O empoderamento. Eu não acho errado. Eu não digo que está errado. A mulher empoderada, desde que não seja da forma distorcida da qual a sociedade tem apresentado. Porque o empoderamento que é apresentado hoje tem levado a muitas a assumir um papel que não é dela, papel de homem. Tem levado a muitas a querer desvalorizar o homem, não é estar acima, porque nas esferas você pode ter um cargo acima de qualquer homem, porque capacidade para isso você é. Mas querer estar acima, subjugar, humilhar, não foi para isso que você foi feita pelo Criador. Talvez dura seja essa palavra. E difícil de ser cumprida. Difícil de ser realizada. Mas o que me preocupa e que chama a atenção é que hoje, apesar das leis que existem, como a Maria da Penha, que foi muito importante e é muito importante, o número de feminicídio tem aumentado a cada dia. Tem sido alarmante o número. E aí eu fui procurar um pouco, ver a faixa etária de homens que cometem feminicídio. E é de 35 a 45. Nascidos em 1981, se salvo não me engano, e 1991, nessa faixa. E é a faixa aonde o desejo, a busca, o anseio por esse empoderamento vem tomando força, vem crescendo, vem sendo distorcido aquilo que é verdadeiramente o seu chamado. Digo, repito e deixo claro. Você não precisa deixar de fazer o que você faz. Continue fazendo com excelência, aonde Deus lhe colocou, aonde Deus lhe chamou. Mas continue fazendo com a mesma excelência o seu papel de mulher, de mãe. Caso não vai adiantar novas leis. Não vai adiantar tornar mais dura a pena, se a transformação não for trabalhada na melhor infância. Se na criação dos filhos, se no exemplo que é dado,
se não há terceirização na criação, em creches, em pessoas tomando conta, que saiba valorizar, que saiba trazer o verdadeiro papel da mulher e o significado do homem na vida da mulher. A forma como você se comunica com o seu marido, com o seu cônjuge, com o seu parceiro, ela pode construir ou destruir seus relacionamentos. Pode construir ou destruir vidas. O respeito, a lealdade, a parceria abrem portas que o falso empoderamento sempre fecha. Sempre fecha. Esse é um alerta que eu tenho trazido. Homens hoje que não respeitam, não valorizam, que maltratam, que matam, não foram trabalhados na sua primeira infância como deveria. Não coloco sobre vocês a culpa. Nossa geração, que tem corrido atrás, tem batalhado, tem feito o possível e o impossível. Sei que a jornada dupla de trabalho é muito difícil. Principalmente, quando você é parceira, mas o seu parceiro não é parceiro. Mas, assim como ao Senhor diz a palavra, assim como ao Senhor, assim como a igreja que somos, sujeita-se a Deus, sujeitem-se também vocês aos seus maridos, por amor e obediência ao Senhor, que lhe formou, que lhe criou e que você crê. Amém? Maridos, do versículo 25 ao 29, também, viu, gente? Difícil e dura essa palavra. E às vezes eu falo assim de forma tão sisuda, né? Mas, gente, é porque já faz um tempo que a gente trabalha com casais e é algo que mexe conosco. De verdade, mexe conosco. Mas é algo que eu amo. Trabalhar, cuidar de famílias é algo que o Senhor me chamou para fazer. E me desculpe, porque feio não tem como ficar bonito. Sisudo não tem como ser lindo. Então, às vezes eu falo, mas eu não quero trazer peso, eu quero trazer reflexão. Porque é isso que o Senhor deseja de mim e de você. Acho que os meninos adiantaram. Valeu, gente. O primeiro ponto, eu falei para os homens, ou para as mulheres. Mas agora eu queria total atenção dos homens também. Porque agora se refere a nós, homens, que fomos formados também por esse Deus. E nela nós teremos que ter amor sacrificial. Já pensou nisso? Então vamos lá, versículo 25 ao versículo 29. Toda a igreja, por favor. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se assim a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odeia o seu próprio corpo.
antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Talvez esse seja o papel mais fácil, né? Do que se submeter, se sujeitar-se. Não. Mas por que não? Porque aqui, queridos, nós também temos que nos sujeitar à palavra de Deus. De maneira sacrificial. E sacrificial hoje, ainda bem que eu não tenho que morrer para cuidar de Gi. Mas eu preciso apresentar esse corpo, como Paulo também fala, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como um culto racional meu, homem. Quando ele traz essa questão do sacrifício, é eu poder cuidar da minha esposa, é você poder cuidar da sua esposa, em todos os aspectos, de todas as maneiras, da forma mais difícil que seja. Ah, mas ela não é submissa a mim. Mas a palavra não está dizendo que você vai cuidar dela, se ela for submissa a você. Ser submissa a você, andar na mesma parceria junto com você, não quer dizer que você vai ser um tirano, um ditador, um autoritário. Não, queridos. Não foi para isso que você foi criado. Não foi para isso que o Senhor lhe deu a sua esposa, a sua pérola preciosa, a sua parceira, a sua companheira. Ela não está ali para ter um chefe. Ela não tem com ela, debaixo do mesmo teto, um autoritário que impõe o que precisa e deve ser feito. Muito pelo contrário. Assim como Cristo, mesmo eu e você, como igreja dele, sendo desobediente, na maioria das vezes fazendo diferente do que ele pede e ensina, o amor continua incondicional. Assim é o nosso papel. Porque a palavra diz que o amor é sacrificial. E sacrificial independe do que é feito pela outra pessoa. Porque o sacrifício de Cristo para com a igreja, a entrega dele, independe. Não tem nada a ver com o que nós fizemos ou o que nós vamos fazer. Ele se entregou, se sacrificou, independente de mim e de você. É gratuito, foi gratuito. Ainda hoje, não somos merecedores. Mas ainda hoje, aquele sacrifício, aquela entrega, continua valendo. Continua sendo selada. Assim como Cristo se entregou pela sua igreja como sacrifício, você também precisa amar a sua esposa de forma sacrificial. Agora é óbvio, nesse sacrifício também tem orientação, ensino, um não. Se você vê um perigo, se uma tomada de decisão não está correta, se algo que almeja não vale a pena no momento. Não quer dizer que você vai se tornar um homem sem pulso, sem punho, no sentido de guia.
de orientador, de cabeça, porque infelizmente o que a gente mais tem visto são papéis trocados, com justificativas mais belas possível. Eu nem faço nada porque minha mulher é mais desenrolada nisso do que eu. Eu não vou para fila de banco, eu não faço, porque eu não gosto. E muitas das coisas também que eu ouvi no passado e aprendi no passado, e muitos de vocês também, é que o homem ele sempre era o provedor. O homem ele é o provedor da casa. De fato, precisa e deve continuar sendo. Nada impede que as mulheres também sejam parceiras nisso. Amo a minha esposa, parceria é uma finança só dentro de casa. E aos casais que passaram por nós, né, no pré-nupcial, assim como recebemos, passamos, o meu pastor, é uma finança só. Tem essa parceria. Mas eu sou o provedor. Eu devo me preocupar. Eu devo fazer. Mas segundo uma filósofa que eu ouvia quando criança e quando jovem, que aqui os mais antigos devem conhecer, chamada Núbia Lafayette, ela dizia o seguinte: como todo mundo diz, não é só casa e comida que faz a mulher feliz. Mulheres? É verdade? É só casa e comida que... Não é verdade. Você pode colocar, você pode ter a casa, você pode colocar a comida dentro da casa, mas não é só casa e comida que vai fazer a sua mulher ser feliz. Seu sacrifício, a sua entrega, precisa e deve cuidar da sua esposa. Físico, emocional e espiritual. E olhe que há dias no mês que para cuidar do físico, emocional e espiritual é difícil demais. E quando chega a uma idade que chega calor, mau humor, tudo com o, só não chega amor, nem chamado de amor você é. Eu tenho mando vídeos para alguns colegas, para saber lidar com esse período climatério. A gente tem que saber até o nome, viu, homens? Os mais novos aí, se preparem para este momento. Há fases que você vai se adaptando nesse sacrifício vivo. Por quê? Porque você também é muito difícil. E você é difícil desde o momento do sim. Porque eu sou difícil desde o momento do sim. E eu tenho certeza, queridos, que vocês não são muito diferentes do que eu. Mas eu optei. Assim, quando ainda estava namorando e noivo com minha esposa, eu fiz uma escolha. Constituir uma família, estar em um lar saudável. Eu projetei e coloquei diante do Senhor, até na construção da casa. Quando foi realizar a casa, eu quero 3 quartos. O meu com a minha esposa e 2 filhos. E coloquei diante do Senhor. E glória a Ele por isso, Ele me deu.
Como parceiro, aí é o quarto lá atrás, na área de serviço. Perdão, queridos, vocês que nos assistem, é porque essa palavra é do coração e a gente brinca para trazer algo mais suave. Mas quando eu entendi o sacrifício que eu precisava ter e a parceria que eu tinha com ela, eu entendi que mesmo tendo minha sogra e minha mãe como parceira, e para alguns que não sabem, eu também já trabalhei, viu? Porque dizem que pastor não trabalha, né? Eu já trabalhei também. CLT, é? CLT. Já fui, viu? Já peguei ônibus para Boa Viagem cheio, naquele aperto, voltava dormindo no metrô, mas já trabalhei. E foi o período em que um moço tão lindo dessa igreja aqui, chamado Daniel, nasceu. E quem acordava para pegar Daniel para dar de mamar, na maioria das vezes, era eu. Ouvi minha esposa compartilhar isso, que eu cuidei de Daniel e de Esther como marido, como alguém que precisava e deve amar. Eu me sinto feliz, não orgulhoso, porque era o meu papel, mas feliz, porque eu participei. Por quê? Porque eu não quero que a minha genética possa ser um assassino de mulheres, ou a minha genética não possa ser uma parceira do marido. Eu tenho buscado, a duras penas, mas tenho buscado ser esse homem. Porque a minha dedicação para com a minha esposa, a minha dedicação para com meus filhos, precisa ter um legado. Precisa seguir. E hoje o desafio meu, para vocês homens, por isso que a gente busca fazer o máximo possível com os casais, para que isso se torne sempre uma verdade, no seu lar, porque é o seu lar que vai apresentar à nova geração o que é ser um homem e uma mulher saudável que vive dentro dos princípios do Senhor, da vontade do Senhor, sendo obediente a Ele. Portanto, homens, esse é o nosso simples papel e dever. Embora sendo difícil na sociedade de hoje, mas tem sido o nosso papel, o nosso dever como marido, sacrificar nossas vidas em favor da dedicação para o seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos. Homens, o amor sacrificial transforma o lar. No relacionamento, o respeito é tão importante quanto o amor. Ou o amor é tão importante quanto o respeito. Se assim não o fizermos, com certeza, não vai adiantar leis duras penas, porque essa realidade a qual nós estamos vivendo e enfrentando nos dias de hoje, só tende a piorar cada vez mais. Por último, versículo 30, 31, 32 e 33. Pois somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Porque assim como o Senhor fez, assim como o Senhor faz, é dever meu, é dever de Gi, é dever de Heron,
é dever de Sandra, é dever de André e Janaína e todos os demais aqui presentes. E os que estão assistindo, aqueles que vão tomar conhecimento depois, é dever nosso como igreja do Senhor, essa dedicação como casal. Essa participação, essa colaboração na construção da célula mãe da sociedade. Fazer a desconstrução do que hoje estão fazendo. Porque hoje o que tentaram e vem tentando ao longo dos anos é fazer a desconstrução da família. No passado, quando se aconselhava, só queriam 2 filhos. Bona disse, quantos filhos vocês querem? 2. Quando eu acompanhei, quantos filhos vocês querem? 1. Hoje, quantos filhos você querem? Eu quero um gato. Eu quero um cachorro. Gente, podemos ter dentro de casa, mas não é essa a família que o Senhor desejou e deseja. Você que não tem, você pode adotar uma criança, um adulto nessa igreja que torna-se o seu filho, onde você vai cuidar, você vai amar, você vai ensinar, você vai caminhar com essa pessoa aqui também. Um jovem, uma criança, um adolescente, para você sentir esse gostinho de cumprir o propósito de Deus na sua vida. E eu louvo a Deus também por muitos que fizeram isso aqui e têm feito até hoje essa adoção. Tem sido bênção na vida de muitos jovens e de adolescentes. E de alguns hoje que estão até casados, que se tivessem a oportunidade de falar, falariam. Mas quando você resolve cumprir o seu papel, fazer a sua função, e aí vou ressaltar mais uma vez, mãe solo. E eu gostaria de parabenizar a todas que fazem parte da Igreja Batista Oásis, que vai assistir depois em casa, mas eu gostaria de trazer uma como referência ou até para servir como as demais. Ela se colocar, ou colocar ela como as demais, mãe solo. Que foi mãe solo de filhas e filho, que soube passar pelos obstáculos da vida, que soube lidar com as dificuldades que a vida oferece, que orou, que jejuou, e que tem um filho pastor, 3 filhas entregaram a sua vida a Cristo, e era um exemplo de mãe, de mulher, de cristã, que até hoje o seu legado deixa marcas. Dona Lourdes. Foi nossa mãe na fé, de muitos aqui. Então é possível. É possível obedecer ao Senhor. É possível fazer a vontade do Senhor. Homens e mulheres, é possível. E eu queria encerrar com a conclusão, trazendo um trecho que eu vi de um autor, talvez conhecido de todos, se não, deve ser conhecido, porque seu livro precisa ser lido por todos, discipulado para casais, e aí é Flores em Vida, pastor Boanés, nosso pastor, que eu gostaria que lêssemos essa frase. Se desejarmos ter casamentos duradouros e
Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos capacite a isso. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido, continue sendo o teu santo nome. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sabemos o que fazer. O Senhor nos ensina através da tua santa palavra. O Senhor usou homens e mulheres da tua santa palavra para usar como exemplo. Mas o Senhor também trouxe pessoas entre nós, mulheres e homens entre nós, que podem e devem cumprir com esse papel, com essa função. A mulher de estar se sujeitando como parceira, como amiga, como colaboradora. E o homem amando com sacrifício a sua esposa. Para que possamos, como célula mãe dessa sociedade, desfazer todo o engano, toda mentira, toda seta do inimigo que é lançada sobre a família, sobre o teu primeiro e único projeto ideal, para que a gente possa, sim, fazer a tua vontade aqui na terra, com muita dedicação, em nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa que eu ia falar rapidamente. Eu citei uma mulher, mas eu quero citar um homem, mas esse eu vou citar, esse homem das Escrituras, que foi falado até ontem também, e que eu tomei como base a sua fala, como exemplo a sua fala, quando eu pensei e decidi constituir uma família. E esse homem é Josué. Hoje talvez não seja muito diferente do que a gente tem visto aí na sociedade. Mas homens, possamos dizer feito Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus.